Olá amigos, vamos continuar a nossa viagem pelo agachamento. Agora entraremos com o valgo dinâmico e o agachamento. Então o valgo dinâmico é uma das causas mais comuns nesse exercício em todos os exercícios de membros inferiores. Temos que lembrar que tudo que estamos falando para o agachamento vai servir para todos os exercícios de membros inferiores em cadeia fechada. O princípio é o mesmo. Então, afastamento, rotação, mesma coisa. Então, o agachamento já vale para tudo, ok? Então, primeiro temos que entender que temos o valgo estrutural contra o valgo adquirido. Então, o valgo adquirido tem uma dominância dos rotadores internos do quadril e uma insuficiência dos rotadores externos do quadril. Observe o aumento do ângulo Q e a força de lateralização da patela. O valgo estrutural já é um ângulo de inclinação femoral maior que 125 graus e uma possível antiversão do colo femoral. Então, do valgo estrutural, a antiversão do... Deixa eu botar meu mouse. Mouse não, é o ponte. A antiversão do colo femoral vai levar a uma rotação interna compensatória. Primeiro aqui. Vamos lá. Então, a antiversão do colo femoral vai levar a uma rotação interna compensatória, onde veremos um quadril rodado internamente. Observe aqui, ó. Esse quadril está rodado internamente, esse mais externamente. Lembra do modo dos pés? Ó? Esse pé está mais pronado, esse pé está mais o que? Supinado. Então aqui deve ter pronado, rotação interna de tíbia, de quadril e o que? Queda da pelve. Tá? E também aqui eu posso ter um componente de antiversão do colo femoral. E o valgo funcional? Então aqui o estrutural, o funcional. É encurtamento, então eu tenho encurtamento do tensor da face lata, adutores, semitendinoso, grácil, semimembranoso e estruturas laterais do joelho. E uma insuficiência alongamento de glúteo máximo, sartório, glúteo médio posterior, inversores do pé, bíceps femoral e estruturas laterais do vasto medial. Então, aqui o grácil é o único biarticular. Então, eu tenho encurtamento aqui e aqui é alongamento. Então, aqui tem que fortalecer essa musculatura. Lembra dos inversores? Eles ficam travados em posição alongada. E eu tenho que alongar essas aqui. Que não tem mistério. Então, eu tenho um valgo estrutural, o valgo funcional e o valgo ocasionado pela pronação dos pés. Então, a pronação leva a uma rotação interna de tíbia, fêmur, queda da pelve, queda do ombro do outro lado. Muitos indivíduos podem ter que dor no ombro do outro lado pelo problema no pé. Então, ele vai fazer um movimento de musculação, por exemplo, vai fazer uma abdução do ombro. Então, ele pronou do pé lá esquerdo e o ombro direito está mais baixo. Aqui eu diminuí meu espaço subacromial. Então ele vai fazer uma abdução, um desenvolvimento de ombros. Um pé pronado pode lesionar o ombro oposto. Então temos que ter visão local e global. Isso nós já falamos, mas vamos só repassar. Então o valgo estrutural ou funcional vai alterar as forças articulares. Então vamos ao texto. Ó. Braço de momento de inclinação diminuído, diminui a força de cisalhamento através do colo femoral. Mas a força vai entrar através da cabeça, lembra? Da cabeça do fêmur. Vai diminuir sobre o colo, mas vai aumentar a cabeça. Aumenta o funcional do comprimento dos músculos abdutores do quadril. Eles ficam travados em uma posição alongada com insuficiência para abdução e rotação externa do quadril. Isso falamos na aula anterior, ó, braço de momento diminuído para a força abdutora do quadril, ó, a força. Então ele está fazendo força para lá. E aqui o braço, lembra o braço? Vamos repassar isso aqui, ó, para ficar legal para a gente relembrar. Então aqui eu tenho um braço de momento da força, aqui o que? Braço de alavanca, que forma um ângulo de aplicação da força. Então, braço de momento diminuído para a força abdutora do quadril,
O alinhamento pode favorecer o deslocamento articular e, obviamente, pelo valgo aumento do ângulo Q, como falamos já 20.000 vezes, né? É um aumento das forças de lateralização da patela. Isso tem que ser batido sempre, porque o ângulo Q é um ângulo do alinhamento mecânico de coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés. Se eu alterei o ângulo Q, e aumenta as forças de lateralização e não mantenho a linha mecânica de coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés. Esse favorecimento do deslocamento articular é porque tem indivíduos também que tem menos cobertura aqui, ó, em cima do acetábulo. Como ele está fazendo uma adução do quadril, ou se ele fizer uma adução do quadril forte, ele pode fazer um deslocamento articular, ok? Mas é muito raro. Nós já vimos, tá? Vai ter uma diminuição do braço de momento interno, desvantagem mecânica, especialmente para o glúteo médio feixes posteriores. Nós já vimos diminuição de braço de alavanca, mais um ângulo de aplicação da força. Então, o glúteo médio mais fraco para a abdução do quadril e sustentação da pelve, aonde? No plano frontal, só para relembrar. Então, a coxa valga, vou ter os abdutores travados em uma posição alongada, com menor rigidez e com adutores com maior rigidez. Os adutores, por serem tônicos, e o glúteo, por ser fásico, o adutor tem maior tecido conjuntivo e maior hipertrofia, logo mais rigidez, e o glúteo, por ser fásico, tende à inibição, tem menos tecido conjuntivo e vai ter atrofia do tecido muscular. Então vai ter menos tecido muscular, menos tecido conjuntivo, menos rigidez. E o outro, mais tecido muscular e mais tecido conjuntivo, maior rigidez. Fica fácil a gente pegar 2 TeraBands, 2 faixas elásticas e ver aquela faixa menos rígida, que você consegue manipular mais facilmente, e a outra faixa elástica mais grossa. Então, como se fosse um músculo. Então, se eu pegar aqui o músculo do adutor, como se fosse a faixa mais rígida, e aqui o do glúteo a faixa menos rígida. Então essa rigidez aqui é maior, essa aqui é menor. Então essa vence o que? Mais facilmente a outra força. Então se pensar em termos de faixa elástica, então uma faixa elástica mais forte, mais rígida. E outra faixa elástica mais magrinha, né? Mais fácil, menos rígida. Então temos o glúteo com maior rigidez. Glúteo com menor rigidez e adutores com maior rigidez. Então temos que recuperar o comprimento ideal do músculo. É possível sim alterarmos os sarcômeros em série e alterarmos os sarcômeros em paralelo. Mas isso em modos mais avançados que trabalhamos esse conceito. Então, quando ele faz um valgo dinâmico, por exemplo, se for estrutural, pela antiversão do colo do fêmur, ele pode fazer uma rotação interna compensatória. Essa rotação interna compensatória pode gerar o que? Uma antiversão pélvica, que é um tilt anterior. Esse tilt anterior pode levar ao encurtamento do meu ilho-psoas. O ilho-psoas, por ser a musculatura tônica, ela acaba inibindo a musculatura fásica do meu glúteo máximo. E também eu tenho aqui meu reto femoral, quando faz a antiversão, pode também inibir o meu glúteo máximo. Então, por um problema estrutural, eu posso causar um problema funcional de síndrome pélvica cruzada, onde os flexores do quadril vão inibir os extensores do quadril. E aqui os meus eretores também podem entrar em hiperatividade, inibir principalmente o transverso do abdômen, que trabalha em conjunto com os multífidos e perdendo a estabilização profunda do tronco, onde vamos somente utilizar a musculatura superficial, principalmente os oblíquos. Então o reto abdominal também fica inibido e permite essa protusão do abdômen à frente. Então um problema estrutural, por exemplo, de antiversão do colo femoral, pode levar a uma rotação interna compensatória que vai girar minha pelve para frente. Esse giro da pelve para frente vai colocar os flexores em posição encurtada. Esses flexores em posição encurtada
pode fazer com que eles entrem em hiperatividade. Essa hiperatividade pode inibir os extensores do quadril, que pelo excesso de tensão na minha lombar pode entrar em hiperatividade os meus eretores superficiais. Esses vão inibir o meu transverso do abdômen, que vai perder o poder de coativação com meus multífidos, que também vai inibir o meu reto abdominal. Então eu vou ter uma lordose acentuada e vou utilizar principalmente os músculos superficiais durante os movimentos de musculação. Então a utilização desses músculos superficiais pode levar ao quê? A dor, desconforto e também uma lombalgia. Então nesse caso o indivíduo vai estar associado com uma atrofia, com uma diminuição do glúteo máximo, chegando a ter aquela amnésia glútea, uma baixa ativação do glúteo máximo com lombalgia. Então, esses casos muito comuns de pessoas com lombalgia crônica e com uma inibição, uma baixa ativação do glúteo máximo. Isso é devido a esse problema central, tá? Então, muitos indivíduos podem ter esse problema estrutural que acarreta vários problemas funcionais. Então, isso já foi falado, tá? Só vamos falar do dominância sinergística, tá? Então, muito bem. Então, como o meu glúteo está inibido, o meu OOGGPQ, obturador interno, obturador externo, gêmeo superior, gêmeo inferior, piriforme, quadrado da coxa, tá? Só para relembrar a musculatura. Então, vamos ler o texto devagarinho, a gente termina lá, fica mais fácil. Então, aqui, vamos lá em cima. Então, a antiversão pélvica pode levar a uma síndrome pélvica cruzada. Então, os eretores superficiais inibem transverso, verso multífido e reto abdominal. Eu vou ter uma dominância sinergística de oblíquos, principalmente para a minha flexão da coluna. Então, a dominância sinergística nada mais é que o sinergista acaba assumindo o papel do agonista. É só isso, o nome é bonitão. Mas o sinergista assume o papel do agonista, ou ele aumenta o papel, a participação dele no movimento. Mas o sinergista não foi feito para fazer o movimento principal. Então acaba gerando um padrão alterado e uma compensação ruim para a nossa articulação. Então aqui embaixo agora, ó, deixa eu pegar a minha coisa lá. Tem outros modos e isso vai ser mais trabalhado também. Que é muita coisa, não tem como só num curso dar todo o conteúdo. Aí um curso realmente completo, ele é mais longo, mas o ensino vai sendo profundo e preciso e você nunca mais vai esquecer os conceitos. Então, aprendendo o conceito, você já consegue ter uma grande autonomia na cinesiologia e na biomecânica. Então aqui, ó, iliopissoas, tensor da face lata e reto femoral inibem glúteo máximo e glúteo médio feixe posterior. Aí de novo, ó, dominância que sinergísticas de OOGGPQ para abdução e rotação externa do quadril. Por quê? Meu glúteo máximo foi o que? Inibido. Meu glúteo médio, feixe posterior, que é extensor e rotador externo, também está inibido. Então o músculo mais profundo, o sinergista, acaba entrando em dominância para ajudar o meu glúteo na abdução e rotação externa do quadril. Porém, o uso excessivo desse grupo profundo, que foi feito principalmente para estabilizar, lembrando que aqui é o nosso manguito rotador do quadril, então esse músculo principalmente foi feito aqui para estabilizar. Então esse menino aqui, o piriforme, pode sofrer excesso de sobrecarga por uso de sinergismo em abdução e rotação externa e ele pode sofrer uma hipertrofia exagerada. Essa hipertrofia exagerada do meu piriforme pode levar à compressão do nervo ciático. Aí vamos ter a ciatalgia pelo uso excessivo do meu piriforme. Então o problema começou lá da inibição do meu glúteo máximo, que sobrecarregou meu piriforme, o piriforme hipertrofiou, comprimiu o ciático e tem a dor no nervo ciático. Mas o problema onde? Do glúteo.
Então, por isso que fazemos o tratamento. O que? Eu vou alongar meu piriforme de forma excêntrica e vou fortalecer meu glúteo ao máximo para voltar a esse equilíbrio neural. Então, eu vou passar a utilizar meu glúteo ao máximo e diminuir o uso do piriforme. Se eu diminuir o uso do piriforme, pelo desuso, ele vai diminuir esse grau de hipertrofia, principalmente de sarcômeros em paralelo. Então, o piriforme estava sendo muito usado. Vamos fazer o desenho aqui. Então aqui o piriforme, tá? Aqui os sarcômeros em paralelo. Ele estava assim, certo? Aí o glúteo foi inibido, ele entrou em dominância, então ele vai aumentar. Então ele aumentou o que? O volume muscular. Se ele aumentou o volume muscular, ele vai o que? Pode comprimir o ciático que passa onde? Atrás dele. Mas fizemos o tratamento, precisando de uma mitocôndria ali. Fazendo um tratamento. Então estamos alongando agora o piriforme, certo? Lembra que o alongamento vai levar ao ganho de sarcômeros em série. Então ele vai aumentar o comprimento dele. Tá? Ou recuperar o comprimento, que ele pode ter perdido. Então ele pode ter ganho de sarcômeros em paralelo e perdido em série. Ele ficou menorzinho e mais gordo, mais parrudo. Vamos fazer uma batata. Ah, então vou pegar o exemplo da batata ali. Ele ficou parrudão aqui o meu piriforme. Virou, ele era grande, certo? Aqui o piriforme. Então aqui o piriforme normal. Ele começou a entrar em dominância, ele começou a perder sarcômeros em série e ganhou paralelo. Ele ficou gordão. Aí aqui eu passo o nervo ciático. Ele, pum, comprimiu o nervo ciático. Quando eu estou fazendo o que? A recuperação, eu estou o quê? Alongando esse piriforme e fortalecendo o meu glúteo máximo. Então, como ele diminui a ação de dominância no movimento, ele começa a perder o que? Sarcômeros em paralelo e voltar a sarcômeros em série. Então ele vai diminuir o volume, vai descomprimir o piriforme e meu glúteo máximo passa a assumir o papel principal no movimento e tudo se normaliza ali na articulação. Vamos ao outro quadro. Então já fizemos do piriforme. Agora vamos fazer a dominância sinergística de isquiotibiais para a extensão do quadril. Como o meu glúteo também está inibido, o meu sistema nervoso vai chamar outro companheiro para ajudar a extensão do quadril. Nesse caso, os isquiotibiais. Vamos ver daqui a pouco qual o problema desse sinergismo muscular dos isquiotibiais. Eu tenho na frente. Aqui, ó, o nosso grupo. Os rotadores externos do quadril são numerosos e potentes. Seu trajeto cruza por trás do eixo vertical do quadril. São os pelvitrocanterianos, piriforme, não é piriforme não, tá? Piriforme, obturadores interno, externo, gêmeo superior, inferior e quadrado femoral. Então aqui eu tenho um quadrado da coxa, todos os músculos, ó. Aqui os pequenininhos, aqui o piriforme, aqui, aqui o ciático, ó. Até esquecido disso. Então, vamos ver que ele cortou aqui, pum, ele ficou mais gordão, ó. Comprimiu o quê? O ciático que passa atrás dele. Então aí nossa explicação ficou mais visível agora. Então esses músculos OGGPQ, eles auxiliam a manter a estabilidade do fêmur no acetábulo. Observa aqui, ó, tá colocando a pelve. Aí quando colocou a pelve aqui, a perna o quê? Cairia para fora, né? Abriu e o músculo fez o quê? Fez o fechamento, ó, estabilizou a articulação. Vamos ao texto. Músculos obturadores gêmeos diminuem a tendência que a pelve tende a afastar as cabeças do fêmur. O pelvitrocanteriano se opõe a esse impulso e ajudam a diminuir o valgo. Então esses músculos são muito importantes. Por exemplo, na abdutora 90 graus, estamos trabalhando esses músculos. Então fazer a cadeira abdutora 90 graus, principalmente estou trabalhando OOGGPQ. Mas, lembrando, se meu glúteo estiver inibido, se eu fizer essa abdução a 90 graus, eu vou estar aumentando o trabalho dos músculos profundos e diminuindo do glúteo. Então só devo fazer a minha abdutora em 90 graus quando eu estiver com o meu glúteo funcionando normalmente. Aí eu posso trabalhar e focar a essa musculatura interna. Então, cuidado com a abdutora 90 graus se meu glúteo estiver inibido, tá? O piriforme 90 graus, ele passa de rotador externo para rotador interno do quadril, ok? Só um exemplo.
Então, abdutora 90 graus, só quando eu fizer um trabalho de alongamento dessa musculatura forte, fortalecimento de glúteo. Então, primeiro eu vou trabalhar o meu glúteo, eu vou recuperar o glúteo e alongar essa musculatura profunda. Então, no início do treinamento, vamos buscar alongar essa musculatura profunda e fortalecer o glúteo. Após um tempo, quando eu vou querer fazer agachamento mais profundo, eu vou fortalecer o meu OOGGPQ. Então a abdutora não é tão válida no início do treinamento. Não, isso aqui está só repetindo, tá? A mesma coisa. Vamos achar, eu quero da extensão do joelho. Tá, vamos aqui, legal. Então, quando eu tenho a inibição do meu glúteo máximo, e como meus isquiotibiais não são extensores do quadril em cadeia fechada, por exemplo, no agachamento, como meu glúteo está inibido, os meus isquiotibiais são mais controladores do movimento no agachamento, quais músculos vão ser responsáveis para fazer a extensão do quadril no agachamento? Então temos aqui um músculo pequenininho, quadrado da coxa na parte mais interna, o adutor magno, posição extensora, aí sim um potente adutor, potente extensor, adutores na inversão de ação e o meu quadríceps no joelho. Agora aqui está o problema, o valgo dinâmico. Se os meus adutores invertem a ação e faz extensão de quadril e rotação interna, como meu glúteo está inibido e como meu OGPQ está sobrecarregado, a força geralmente dos adutores na extensão de quadril na inversão de ação vai se sobrepor aos meus abdutores e rotadores externos. Então, nesse caso, eu vou fazer um valgo dinâmico. Se eu continuar fazendo a minha extensão de quadril com rotação interna e o valgo dinâmico, eu vou fazer o quê? Eu vou hipertrofiar essa minha musculatura, ainda mais a musculatura dos adutores. Quanto mais eu entrar com a hipertrofia e hiperatividade dos meus adutores, mais eu vou continuar inibindo o meu glúteo máximo. Então, nesse caso, eu não vou conseguir desenvolver o meu glúteo máximo com agachamento, pois eu vou estar utilizando o quê? Quadrado da coxa, adutor magno e adutores na inversão de ação. Então, vou ficar num problema crônico e um ciclo vicioso. Calma aí, deixa eu arrumar isso aqui. Aí. Então, eu vou ficar em um ciclo vicioso. Então, eu vou estar usando muito adutores, tá? Na extensão do quadril e fortalecendo adutores na inversão de ação e extensão. E meu glúteo vai ficando fraquinho, porque não basta eu agachar para crescer o glúteo, temos que ter todas essas variáveis. Tá? E no joelho temos ali a extensão do joelho com o quadríceps. E em casos mais extremos, os isquiotibiais encurtados também vão inibir o que? Lembra? O módulo de joelho vasto medial, aumentando as forças de lateralização na minha patela. Então, um valgo pode levar o que é uma síndrome dos abdutores. Mas paramos por aqui e continuamos na próxima aula. Um grande abraço.